queria fazer um comentário, né, dentro disso que você estava falando, que eu penso assim que esse nível de repercussão que a gente tem, a depender do tipo de especialidade do evento que a gente está participando, eu vejo muito como um indicador de responsabilidade mesmo. Então, eu acho que a especialidade, às vezes, que tem muita relação com as coisas da pessoa, o evento tende a mexer mais com ela. Então, uma reflexão aí para você que se você percebe que tem esse nível a mais com os eventos que tem holopensinidade da infecciologia. Trancou um pouquinho aqui a conexão da Ibis. Você já quer ir comentando, Yuna? O que já dá para comentar aí do comentário, né, da fala dela? Não, eu concordo e acho bem importante, até se ela puder concluir, eu não vou interromper, não. Não, é que parou a conexão, por isso está travada a conexão dela um pouquinho. Uhum. Quem sabe a gente passa para outra pessoa e depois retornamos com ela. Tá. Igor, quer falar, Igor? Então, até assim, para concluir esse raciocínio, né, a impressão que eu tenho é bem essa também. Isso depende da especialidade também proexológica e intermissiva da pessoa, né? Então, imagina, a pessoa às vezes ela tem uma responsabilidade com a especialidade da enciclopediologia, por exemplo. Então, estamos aqui com outras pessoas da Enciclosapiens. Um evento da Enciclosapiens, aquele evento que vocês fazem de apresentação e tudo, aquilo mexe muito com a pessoa que tem relação com mais próxima com aquela especialidade. E com o processo da Invex, acho que não vai ser diferente, isso vai ter essa repercussão. Óbvio, eu acho que mexe sim com várias pessoas em vários níveis de Invex, vamos pôr assim, mas eu acho que isso aprofunda com a pessoa que tem mais responsabilidade com a infecciologia, sendo um evento infecciológico. Acho que é natural isso acontecer, né? E aí, não sei o que é Ibis, não sei se é bem isso que ela estava falando, né? Vou esperar ela voltar depois. Mas a sensação que eu tenho, e pelo próprio aprofundamento desse verbete, é que você tem uma responsabilidade proexológica com essa especialidade da infecciologia. Né? E aí o que você falou, né? Então imagina, você vai lá, vê o campus está de um jeito, de repente o campus, se o campus não existisse, ou se aquela obra ela não terminasse, tipo, você ia ficar mal por não ter feito alguma coisa, né? E isso eu acho que é bem específico de uma responsabilidade também específica, intermissiva com aquele grupo, com aquele momento, com aquela situação. E só para compartilhar, né? Nessa semana que a gente foi, né? A gente foi em conjunto em 2016, né? Eu, você, a Ibs, o Felipe. E aí a gente tomou decisões, né? Muito sérias de vir para Foz, de fazer mudanças sérias na vida, né? A Ana também, né? Tava com a gente, minha parceira. E aí, assim, eu lembro que eu olhava lá para a Sinvex e falava, pô, isso aqui podia estar melhor, né? Já essa casa aqui podia, não sei porque que essa casa, né, que a gente estava fazendo um coffee nessa casa, que era uma casa lá que ela acabou sendo demolida no passado, né? Eu falei, não, essa casa já tinha que ter né, ido embora. E eu tava ali no coffee e aí depois no curso, né, durante o curso ou alguma das atividades, eu parei assim para pensar e pensei, caramba, eu tô olhando aqui, as pessoas que têm mais relação com isso são essas pessoas que estão aqui em volta de mim, né? Se eu vejo que está precisando de ajuda, e eu tô aqui, tipo, criticando, né? Nossa, isso aqui já podia estar de outro jeito, então sou eu que tô faltando aqui, não o contrário, né? Então, essa chamada, eu acho que todo mundo ali sentiu, né? Então, nesse sentido de, olha, esse Holopensene, ele mexe mais por conta da nossa responsabilidade com esse grupo, com essa instituição, com essa especialidade. Enfim, acho que é mais por aí, assim, foi mais um comentário para complementar esse raciocínio. A Ives voltou aí agora, se ela quiser também finalizar.
Com certeza, Ives. Não sei se antes o Yuna quer comentar alguma coisa sobre a fala do Igor, e aí a gente passa para Ives. Quer comentar, Yuna? Podemos passar para Ives. Não, acho que de forma geral, assim, acho que essa percepção mesmo que me Minha conexão tá um desencadeou, pouco né? instável aqui. E talvez desencadeie, né, nas pessoas que têm responsabilidade. Eu acho que esse é o efeito aí que tem que ser observado com bastante carinho aí por quem percebe ele, né? Porque tem todo um contexto envolvido, mesológico aí, que a pessoa vai precisar se posicionar, né? É simples, não é? Tem gente que tem que abrir mão, às vezes, de coisas muito maiores para poder participar desse trabalho, né? E ela, realmente, se ela não tiver essa visão de atuação enquanto mini peça e depois tiver uma acabativa, né, de conseguir realmente gerar essas mudanças, de conseguir participar das coisas, ela vai ficar no meio do caminho, porque ela não vai ter uma conclusão, né? Não vai, o motivo pelo qual ela tomou a decisão, se ela não consegue caminhar na direção dele, isso vai gerar uma frustração muito maior, né? Uma sensação de que foi à toa, de que foi em vão. Então é um trabalho contínuo, né? E é importante mesmo assumir cada vez mais responsabilidade. Eu entendo assim também. Aí. Ives, quer complementar agora, que a tua conexão travou e depois caiu, né? Mas acho que agora você pode. Acho que agora tá boa, né? Tá dando para me ouvir? Destravou agora? Sim, estamos te ouvindo. Foi? Então tá bom. Eu tive um probleminha aqui da conexão. Então, o que eu estava dizendo foi, eu ouvi um trechinho do final que o Igor estava comentando, é bem nessa linha, assim, porque eu acho que cada intermissivista, assim, pode usar esse nível de impacto como uma bússola, assim mesmo, para a responsabilidade que a gente tem. Então, tem pessoas que, às vezes, em um determinado tipo de holopensene, por exemplo, da Encyclosapiens, ou, por exemplo, proexologia, enfim, cada holopensene, o nível de repercussão que aquilo gera na pessoa pode ser indicador da própria responsabilidade que ela tem com aquele holopensene, aquela especialidade, né? Então, para você refletir aí, Ana, sei que você está aí engajado nos trabalhos, está procurando se desenvolver, mas até por você ter chamado tanta atenção a isso, a ponto de você estar pesquisando sobre isso há algum tempo, é um indicador interessante, assim. E aí, minha pergunta ela vai até um pouco nessa linha também, que junta com uma outra coisa que eu estava refletindo quando você estava comentando sobre o processo da contrariedade, às vezes, de um determinado relacionamento, quando a pessoa tá em outro momento, em outra questão. E além de, por exemplo, ter esse raciocínio assim, do impacto na ProEx pessoal que isso pode ter, também tem um impacto na pessoa, que às vezes a forçação de barra, às vezes um relacionamento com objetivos existenciais e questões tão diferentes, para a própria pessoa também acaba atrapalhando, que ela está em outro momento evolutivo e aquilo acaba às vezes agredindo, assediando ela, junto à pressão às vezes dos trabalhos que a gente está realizando e a pessoa não tem interesse, e aí às vezes acaba forçando um antagonismo que ela nem tinha tão grande, e ela vai começando a criar um certo trauma com essas ideias, assim. Então, acho que essa variável na equação, assim, de colocar na balança essa questão dos relacionamentos, ela também é importante. E aí, um pouco nessa lógica, assim, assistencial, queria que você comentasse, Una, na página 3, na crescendologia, você colocou o crescendo efeito decisor, manutenção e resultados. E aí, se você puder comentar nessa linha, assim, da questão dos aportes recebidos nos eventos, por exemplo, de indexologia nesse contexto, né, com a retribuição nessa manutenção e resultados, se transformando num agente gerador de efeitos para outros intermissivistas, assim. Se puder comentar um pouquinho nessa linha? Uhum. Não, perfeito. Acho que também essa sua colocação anterior é muito válida, né? Acho que deve prevalecer sempre, né, a questão do respeito, e o respeito pelo momento evolutivo das outras pessoas. E o que pode acontecer às vezes é que a pessoa que está menos lúcida, ela pode não entender aquela postura, né, por exemplo, de alguém que decide abrir mão do relacionamento, como uma forma de respeito, né? Pensa, é até complexo. A pessoa, alguém, né, em termos de vista que está um pouco mais lúcido, mais encaixado aí na execução da sua proex, abrir mão de um relacionamento,
em respeito ao momento evolutivo da outra pessoa. Pode não fazer sentido, né? Até um paradoxo aí. Então, essa questão do crescendo efeito decisor manutenção vem nesse sentido, de observar e medir os resultados das escolhas que a gente faz, né? Um exemplo dentro dessa casuística, quando eu priorizei, né, naquele momento lá, voltando de 2016, eu entendi que eu não estava aplicando Invexis, eu era um voluntário, né, pesquisador que pesquisava Invexis, né? Eu participava ali dos debates, promovia às vezes alguns eventos, mas aquilo não mexia com a minha vida ainda. Era uma coisa interessante, importante, que eu sentia afinidade, mas não me levava a tomar uma decisão, sabe? Vou escolher isso, vou mudar, vou priorizar isso. E aí o que aconteceu foi que eu voltei diferente e voltei com esse efeito decisor, né? E comecei a reorganizar a minha vida em função disso, né? O resultado foi, por exemplo, né, alguns meses depois que eu consegui me dedicar mais ao voluntariado, realmente assumir responsabilidade, porque eu também não era um voluntário muito assíduo, até talvez fosse, mas que não gerava muito resultado, né, para o núcleo onde eu voluntariava. Eu consegui priorizar a docência e aí me programar para participar dos cursos, né? Então, essa questão da manutenção e dos resultados, né, eles aparecem com o tempo. Primeiro, você vai ter que tomar uma decisão. Isso vem antes. Você tem que estar posicionado para fazer alguma coisa. O resultado vem depois. E se você conseguir manter o seu nível de lucidez, de motivação e ir em frente, né? Se perseguir aquele objetivo pelo qual você tomou uma decisão. E até a minha organização, assim, né, o processo de preparação para me mudar para Foz, tudo isso eu entendo como esse crescendo, né, de você realmente tomar a decisão e depois aparecer o resultado. Às vezes, você pode ter dificuldade de enxergar o resultado. Eu acho que isso é comum. Mas a análise da situação, e uma análise racional, mental somática, ela vai te ajudar a não fugir da decisão, né? Eu tive que tomar decisões difíceis e acho que enquanto a gente aplicar Invexis vai continuar tendo decisão difícil, talvez menos difíceis ao longo do tempo, né? Mas não decisões fáceis. E ok, se eu tiver que tomar uma decisão difícil de novo amanhã, eu tô apto? Será que eu vou ter a mesma lucidez ou não? Né? Será que eu vou medrar? Vou falar, mas eu não sei se eu tomar essa decisão aqui, o que vai acontecer? Então, a gente precisa de coragem mesmo evolutiva aí e precisa mudar de paradigma, né? Se a gente entende que aquilo ou que existe um outro caminho, um outro meio mais evolutivo. Ok? Yuna, eu vou só emendar. Pode falar. Desculpa. Essa que eu acho realmente bem importante isso que você trouxe, assim, porque esses efeitos, muitas vezes é um dedo, a mão, toda a intervenção ali de amparo, justamente para a gente se tornar novos assistentes, né? Se desenvolver também. E aí, às vezes, essa questão da gente aproveitar o efeito para gerar outros efeitos. Então, isso que você trouxe dessa manutenção e os efeitos no voluntariado, isso tudo, assim, acho muito importante, Ana. Obrigada. Só um complemento também bem rápido, assim, se eu puder fazer, é que é até uma forma de ver a Invexis, né? Às vezes as pessoas enxergam a Invexis como uma coisa sempre positiva, sempre legal, né? Porque a pessoa chegou cedo, né? Na conscienciologia, entre aspas. Mas tem um lado ali de quase que bastidores, né? Da parte do inversor, que é bancar as decisões que ele toma, né? Então a pessoa, às vezes de fora, não enxerga isso. Se eu tivesse chegado cedo na conscienciologia e tivesse que ter tomado essa decisão, eu tomaria? Eu faria a mesma coisa que esse inversor está fazendo? Então parece às vezes extremista, mas o resultado das decisões desse inversor vão aparecer lá no final, né? Eu pego muito exemplo dos inversores veteranos, que a gente tem a oportunidade de conviver. As conquistas evolutivas que eles alcançaram foi em função das decisões difíceis que eles tomaram, né? Não foi uma coisa assim confortável, sem esforço. Então, é até paradoxal, assim, todo mundo enxerga um lado da Invexis, que é a vantagem, né, de você ter tempo a seu favor na execução da ProExis, mas não enxerga as dificuldades, o que a pessoa teve que abrir mão,
né, as companhias, às vezes, um contexto de uma cidade que ela morava, que ela gostava de tal coisa. Você está sempre abrindo mão na Invexis, mas tem que ser uma escolha lúcida, sem masoquismo, sem sofrimento. Você tem que bancar aquilo, né? Você tem que enxergar o resultado e enxergar que você está optando por uma coisa porque na sua visão é mais evolutivo e o resultado, no final das contas, tem que ser assistencial. Eu queria colocar esse ponto aí.